Muitos de vocês tocam algum instrumento musical. Eu toco piano e, para ser honesta, sou muito boa nisso. Eu fico cada vez melhor a cada ano e estou com um pouco de medo disso, na verdade. E vou te dizer por quê. Comecei a ter aula de pianos com 5 anos. Claro, essa ideia foi dos meus pais, porque nessa idade eu não sabia muito sobre música, mas era muito ativa e curiosa. A maioria das minhas atividades não durava muito, porque eu perdi o interesse muito rápido. Então, talvez, eu achei que tocar piano era algo que duraria uma semana ou 2. Obviamente, esse não foi o caso. Quando minha mãe era mais nova, ela também aprendeu a tocar piano, e na verdade, era muito boa. Ela estava até planejando ir para a Europa para tentar entrar em um conservatório chique em Viena, onde poderia se tornar provavelmente a melhor do mundo. Mas então ela escolheu meu pai. Escolheu a faculdade de Direito na universidade que ele estudou, e eu nasci alguns anos depois. Ela tocava de tempos em tempos para seus amigos e familiares, ou mesmo em alguns shows universitários, mas não foi além disso. Então talvez seja por isso que ela insistiu e eu continuei tocando, mesmo quando me cansava em alguns meses. Quer dizer, eu só não gostava muito. A outra coisa era que minha primeira professora de piano era simplesmente terrível. Não porque ela era tão velha que parecia que tocava o instrumento desde que foi inventado. Ela era muito má e parecia pensar que gritar comigo depois de cada erro fosse uma boa maneira de me fazer amar as aulas. Quando tentei reclamar para minha mãe, ela me disse que sua professora de piano a havia tratado ainda pior e ia ser basicamente a única maneira de dominar o instrumento. Eu não acho que acreditei nisso e ainda não acredito. Com os 11 anos, eu tive uma nova professora que era muito melhor, mas acho que era tarde demais. Eu já odiava as aulas. E o engraçado é que mesmo assim eu me forçava a sentar e praticar todas as vezes. Eu realmente era muito boa em tocar o instrumento. Quer dizer, não quero que soe como se eu estivesse me gabando, mas as pessoas que me ouviam tocar ficavam dizendo que o nível era incrível para a minha idade e que eu claramente tinha muito talento. Talvez fosse por isso que eu não precisasse praticar tanto quanto algumas crianças. Ok, isso soa como se gabar, desculpe. Ao longo desses anos, participei de muitas competições de piano. Eu não ganhava todas, é claro, mas tive algum sucesso. Minha mãe montou um espaço enorme em nossa sala para os prêmios que eu iria ganhar. Mesmo com todos os que ganhei, ainda está meio vazio. E minha mãe adora dizer que todo o espaço vazio existe para que eu o preencha. E você tem que ver o rosto dela quando me vê no palco tocando. Ela fica impressionada, o que me faz sentir um pouco desconfortável, na verdade. Então você poderia dizer, qual é o seu problema? Algumas pessoas fazem muito esforço e ainda não conseguem. Sim, acho que você está certo. Tenho que ser grata. Mas a questão é que eu nunca realmente quis fazer isso. Minha mãe tem tudo planejado. Depois que eu terminar o ensino médio, vou para um conservatório na Europa, como ela gostaria de ter feito. Pelo menos essa é a conversa que temos a cada 2 meses e ela parece 100% certa de que vai acontecer assim. É claro que eu tentei muitas vezes dizer a ela que não tenho certeza se gosto de tocar piano, mas ela apenas sorri e diz que é tudo preguiça minha e que serei grata por essa habilidade quando eu crescer. E toda vez que conversamos, eu acredito nela e me sinto um pouco melhor. E ganhar concursos é bom, claro, mas leva apenas alguns dias para a alegria ir embora. Ao mesmo tempo, há coisas que eu realmente gostaria de fazer. Por exemplo, nossa escola tem um time de futebol feminino e eu adoro futebol. No início deste ano letivo, entrei para a equipe como goleira. Eu comecei a treinar e essa foi provavelmente a época mais feliz da minha vida, porque, bem, eu estava fazendo o que eu amo. Nem preciso dizer que a minha mãe não gostou. Ela ignorava todas as partidas que jogamos e ela nem perguntava qual era o placar. Cerca de um mês atrás, fizemos uma partida muito importante com uma escola vizinha. Ganhamos de 2-0 e eu peguei todos os chutes a gol contra o nosso time. E fiquei tão feliz. No final do jogo, dei uma batidinha no meu dedo. Não quebrou, apenas doeu um pouco. Nosso médico da equipe disse que tudo ia ficar bem em alguns dias. Mas eu sabia que minha mãe ficaria furiosa. A reação dela foi um desastre. Ela ficou com muita raiva porque eu ficaria sem praticar o piano. Ela disse que os esportes, especialmente futebol e principalmente ser goleira, eram perigosos para as minhas mãos, que eu preciso delas para tocar piano e me tornar a melhor nisso. Eu tentei dizer que seria mais cuidadosa, mas nada funcionou. Ela me fez desistir do esporte que eu amo.
E depois que meu dedo melhorou, tive que praticar o dobro. Tenho outro concurso de piano na próxima semana e estou desesperada. Talvez você saiba como sair de uma situação como essa? Por favor, deixe seu conselho nos comentários e se inscreva se